Hoje a gente mergulha em alguns excertos do livro Revisando os Olhares Tem Consequências, do Daniel Coriolano. O material que temos é um manuscrito, né? E ele investiga uma coisa bem fundamental. Como o nosso jeito de ver o mundo define, na verdade, o nosso jeito de viver. É uma ideia central forte. E o ponto de partida que o autor usa é bem interessante, olha só. Ele pega 3 verbos gregos, lá do Evangelho de São João, capítulo 20, para falar de diferentes formas de ver a cena do túmulo vazio. São eles: blepo, teoreu e oral. Certo. E o nosso objetivo aqui é tentar destrinchar um pouco essa pedagogia do olhar, como ele chama, e conectar essas ideias que são antigas com coisas bem do nosso dia a dia, né? Ele fala da prática médica, da vida familiar. Vamos tentar entender isso melhor. Vamos lá. A cena base é aquela bem conhecida. João chega primeiro ao túmulo. Ele vê os panos de língua, aliás, o verbo é blepe, mas ele fica ali fora, hesita. Aí chega Pedro, entra direto, e ele observa teoreu, com mais atenção, né? Examina as coisas. E só depois é que João entra. E aí ele vê, o verbo aqui é eiven, que vem de oral, e a partir desse ver, ele crê. São 3 olhares diferentes para a mesma cena. Interessante. Começando pelo blepo. Esse seria o olhar mais comum, o da correria. Exatamente. O blepo, segundo o autor, é esse olhar mais superficial, sabe? Apressado, focado na eficiência imediata, talvez, mas sem muita profundidade. Ele até conta um caso pessoal forte da época da faculdade, um erro de diagnóstico. Sério. Sim, por causa dessa pressa no olhar. Ele achou que era asma, mas era algo bem mais sério ligado a uma trombose. É o risco desse olhar rápido que julga pela metade, né? Que perde o essencial. Nossa, faz todo sentido. A gente faz isso o tempo todo, né? Olhar sem realmente enxergar. E o segundo olhar, o teório, o de Pedro, qual a diferença? Bom, o teório já é um olhar que se detém mais. Ele contempla, investiga um pouco. Não é mais aquela pressa do blepô, mas assim, ainda não é a compreensão total, entende? É o Pedro ali examinando os panos, vendo o sudário dobrado num canto. O autor até alerta por um perigo que ele chama de olho que passa por cima, que é estar ali de corpo presente, mas com a cabeça em outro lugar. Ausente. Uhum. Ele dá outro exemplo da prática médica, de uma consulta em que ele quase deixou passar uma informação super importante sobre a perda de um filho. Nossa. E a pessoa só falou no finalzinho, porque ele estava mais focado, talvez, em concluir a consulta do que em realmente conectar, em estar ali. Essa imagem do estar presente, mas ausente é bem forte mesmo. Quer dizer que o teório, apesar de ser mais atento que o blepô, ainda pode falhar. Falta uma entrega maior. Exatamente. O texto sugere que essa nossa cultura do desempenho, da tarefa cumprida, empurra a gente para isso, concluir em vez de contemplar de verdade, de encontrar o outro ali. E para superar isso, o autor diz que não basta só parar fisicamente. Precisa de um interesse genuíno, sabe? Uma disposição interna para se conectar de verdade. Entendi. E aí a gente chega no terceiro olhar, o oraô, que no texto aparece como Aiden, quando João finalmente entra. O que esse olhar tem de tão especial? Ele viu as mesmas coisas que Pedro, os panos. Sim, os sinais eram os mesmos, mas a disposição interior de João era diferente. O oraion é descrito como esse olhar que vê e compreende, que alcança o sentido, que crê. Ele vai além do que é só visível. O autor tem um cuidado interessante. Ele não diz que é irracional. Ele usa o termo suprarracional. É uma compreensão que integra a razão, mas vai além dela. Toca o coração, o sentido mais profundo. É como se fosse um clique, um momento de clareza súbita? Pode ser visto assim, sim. O autor conecta isso com a fé, claro, mas também com aqueles momentos de epifania que a gente tem na vida, né? Em que o invisível parece que se torna real e organiza tudo na nossa cabeça. Ele até cita uma frase, acho que atribuída ao C.S. Lewis, que eu achei ótima, que acreditar no cristianismo não é só uma questão de vê-lo, mas de conseguir ver todo o resto através dele. Que interessante. E essa visão profunda, o oraion, ela muda tudo.
transforma a nossa percepção. E como que essa transformação acontece na prática? O que o manuscrito diz sobre isso? Olha, muda como a gente vê as pessoas para além dos rótulos das funções, sabe? Muda como a gente vê o tempo não só como um recurso que acaba, mas talvez como um dom. Muda até como a gente lida com a dor buscando um sentido, em vez de ver só o absurdo. E como a gente vê o mundo em geral, percebendo a beleza, a bondade que às vezes ficam escondidas. O autor defende uma coisa interessante, que ver com o amor, com essa profundidade do oraion, na verdade aumenta a nossa lucidez, não diminui. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou, fica bem claro que ver não é só um ato físico dos olhos, né? É muito mais uma atitude interna, uma disposição que, de certa forma, a gente pode até educar. A gente vai do olhar rápido, o blepó, passa pela observação mais atenta, o teoreu, e pode chegar nessa visão que compreende e transforma, o oraion. Exatamente. A forma como a gente escolhe olhar, ou como a gente é meio que condicionado a olhar, tem consequências muito diretas. Em como a gente julga, como a gente sente, como a gente cuida dos outros e como a gente vive a nossa própria vida, no fim das contas. O convite que fica no ar, eu acho, é para a gente tentar desacelerar um pouco, buscar mais presença, mais profundidade nesse nosso olhar cotidiano. E fica talvez uma última provocação para quem nos ouve. Será que o maior desafio hoje não é tanto acumular mais informação ou ver mais imagens, mas sim aprender a olhar de novo para a mesma realidade, para as pessoas, para o tempo, para a nossa vida, só que com um olhar diferente, realmente renovado, capaz de ver além da superfície?